Então, boa noite a todos. Agradecer a presença aí do Dr. Sebastião Vidigal, médico, é, professor também na Faculdade de Medicina. Veio trazer aí uma palavra para nós sobre essa questão da saúde, né, a saúde mental em tempos, né, de pandemia, nesse cenário que nós estamos vivenciando, um cenário totalmente atípico, né, no qual nós não temos parâmetros, né, porque ainda não tínhamos vivenciado. Já aconteceu em outras épocas, mas que não traz para nós parâmetros, né, para que nós possamos saber como fazer. Então, a gente está aprendendo as situações, né, novas e como vivenciar, como superar essas dificuldades e essas limitações que estamos passando. Então, eu passo a palavra para o doutor Sebastião e agradeço também a presença de todos os professores, os alunos do PIBID que estão aí na sala, os alunos do Polivalente, os alunos também da Faculdade de Medicina. Muito obrigado pela presença e obrigado, senhor, por aceitar esse convite e trazer para nós essa palavra aí, que certamente vai produzir muitos frutos. Muito obrigado. Está com o senhor a palavra. Muito obrigado, Fábio, pelo convite e gostaria de agradecer a vocês aí. Eu já tive aí algumas vezes, alguns anos atrás, fazendo palestra aí para você do Polivalente e, e realmente eu gosto muito dessa área do ensino, da pesquisa. Eu já estou na Faculdade de Medicina há 47 anos, né? Hoje eu sou o decano da Faculdade de Medicina e meu incentivo aí aos professores, né? Que ser professor é ter um dom, é ter a vontade de iluminar a mente dos nossos alunos, né? E realmente eu abracei essa cadeira do magistério há 47 anos e estou aí. Quero fechar meus 50 anos. E gostaria de dizer para vocês que eu sou professor da Faculdade de Medicina de Barbacena, professor de psiquiatria, psicologia médica, ética, deontologia, psiquiatria forense, psiquiatria clínica. Então, eu tenho uma vivência muito grande, né, na área da psiquiatria e da psicoterapia, que eu também sou psicoterapeuta com formação psicanalítica, né? Mas, ultimamente, nesses últimos 12 anos, estou estudando muito neurociência. E quero dizer para vocês, já uma vivência que eu tenho mestrado também em psicopedagogia, e vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu acho que, eu contando a minha história, eu acho que vai alertar para os alunos, agradecer a presença dos alunos também, alguns da faculdade que eu convidei, e aos alunos também convidados de vocês, né, do Polivalente, das outras áreas, de que a primeira coisa que a gente tem que suportar na vida é a capacidade de resiliência. E ser resiliente, e vou falar numa linguagem que os alunos também possam entender, para não ficar muito fechada, uma entrevista mais aberta possível. Resiliência é a gente imaginar um elástico, né? O elástico é a melhor forma da gente entender a resiliência, né? Ao esticar um elástico, nós desejamos uma tensão e, de repente, ao soltar, ele volta à sua posição original. Isso é a resiliência da física, que nós também passamos a adotar na psicologia, na psiquiatria, do modo geral, nas teorias pedagógicas, psicoterápicas. Então, essa capacidade de resiliência é justamente a pessoa suportar o que é mais difícil no mundo de hoje, que é o estresse. Não existe ninguém que hoje não esteja estressado. Para vocês terem uma ideia, estava vendo uma live outro dia do professor da Universidade de Coimbra, de Portugal, doutor Antônio Macedo, nas pesquisas na Europa, ou no mundo, no modo geral, ansiedade, 180% aumentou o grau de ansiedade no ser humano. Que nós vamos tentar explicar por que essa ansiedade. Como enfrentar essa pandemia do Covid-19 que veio nos ameaçar, um agente estressor, né, que acaba deixando o ser humano vulnerável
Todos nós somos vulneráveis de alguma forma. E queria dizer para vocês, professores, para vocês, alunos, que não existe uma única maneira de ensinar. Existem várias. Mas a principal é dom. Dom, motivação, vontade de estudar, vontade de aprender, né? E isso é que faz o diferencial do ser humano. Vontade de curiosidade, a curiosidade, motivação e aprender a aprender. E quero deixar bem claro, antes de iniciar, já estou iniciando, de que a coisa mais importante na vida, senhores professores, senhores alunos, é nós aprendermos a suportar as diferenças. O dia que nós aprendemos a suportar as diferenças, nós talvez seremos iguais. Mas enquanto nós acharmos que nós estamos com a verdade e o outro não, queremos ter certeza de tudo, realmente nós vamos nos sentir menores. Então, suportar a diferença é um passo importantíssimo para a gente poder buscar a igualdade, buscar a fraternidade, buscar o conhecimento, ter competências, né, para a gente entender o processo dinâmico da vida. E talvez eu, por estudar a mente há 47 anos, saindo até da psicanálise, da psicoterapia dinâmica, para hoje comportamental, estudando muito neurocognição, posso dizer que eu estou mapeando tanto o cérebro humano a nível neurobiológico, como estou filosofando, porque estudei alguma coisa de filosofia. Querendo ou não, a psicanálise, a psicologia se deve à filosofia. Eu acho que hoje não tem mais volta, né? Hoje nós sabemos que o sistema híbrido está aí. Hoje jamais nós vamos voltar ao normal só de aulas dentro da sala, junto aos nossos alunos. Realmente o sistema online veio para ficar, não tem outra maneira, mas não precisamos também dizer para os pais, para os professores e alunos que é necessário ter aula presencial. Sem aula presencial, nós não temos essa capacidade de empatia, de poder sentir o aluno sentir o professor e crescer. Ainda mais com essa injustiça toda social que nós vivemos, onde a maioria dos nossos alunos não tem computador, não tem celular, os pais sobrevivendo, nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo, seja professor, seja os pais, né? Porque a gente precisa ter dignidade, ter emprego, ter saúde, ter segurança e ter educação. A educação é a base de tudo. Então, o que eu gostaria de dizer para os nossos alunos e professores, que realmente precisamos nos educarmos para educar nossos alunos e os alunos também saber que o ensino-aprendizagem é um conjunto de situações, as mais variadas, que vai nos mostrar como passar todo o nosso conhecimento. Então, nós vamos começar inicialmente, né? Vamos começar agora oficialmente, mostrando o seguinte. Vamos compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Está chegando aí? Tem que deixar a janela. Deu? Está sim. Então, saúde mental em tempos de pandemia. Então, o nosso tema de hoje, né? Eu andei pesquisando essa semana, seria exatamente esse, saúde mental em tempos de pandemia. Então, nós vamos ver aqui, inicialmente, as gerações, né? Hoje, choque de gerações e a resiliência. Como eu disse, a resiliência é a capacidade de nós enfrentarmos os agentes estressores e termos capacidade corporal, física e emocional de suportar a carga do estresse na nossa vida. E aí, nós temos uma coisa chamada choque de gerações. E aqui estamos, 1940, os baby boomers, que é a minha geração, que eu nasci em 1948, né? Alguns de vocês nasceram nos anos 60, geração X. A turma que nasceu nos anos 80, os millennials, e a geração Y.
E a turma que talvez hoje esteja aqui conosco, né, de 95 até 2010, que é a geração Z. Talvez a palestra de hoje seja dedicada ao pessoal da geração Y e geração Z, né? Tirando eu aqui que sou baby boomers, né? E a geração alfa, né? Já são meus netinhos, a turma que nasceu em 2010, a geração totalmente digital. Mas então vamos apresentar um vídeo de 10 minutos para explicar, né? O que é o Baby Boomers, que é a geração da década de 40. Eu nasci em 1948, né? A década de 50, e a geração X, a partir de 60, que a televisão já estava aqui, que a televisão chegou em Barbacena em 1958. Eu tive o privilégio de ter pessoas que tinham televisão, lá em casa ficava com os meus amiguinhos todos para ver televisão, correndo todo mundo para ver televisão. E depois, a geração milênios, né, que já começou aí o computador, já começou o celular, já começou né, a internet, essas coisas todas. Geração Z, isso aí, já começa praticamente o iPhone, né? Última geração. E a geração Alpha, que está totalmente digitalizada. Então, nós vamos tentar ver agora um trecho de um filme. Vamos lá. Vê se vai chegar aí, gente. Sim, chegou. Consegui. Tirou meu som.
Olha, nós somos milênios. Rural. Isso aí. Isso aí. Rural. Tudo é milênios, né? 2010. Acabando.
Deu para passar o vídeo aí, Fátima? Bom, estão me ouvindo aí, pessoal? Alô? Estamos sim. Escuto Então vamos lá. perfeitamente. Deu para ver o vídeo? O vídeo passou direitinho? Sim, passou sim. Não teve áudio, mas deu para acompanhar pela legenda. Ah, então tá bom, porque, né, mas é interessante, eu acho que deu para a gente ver aí o que é a geração milênio, geração Z dos nossos jovens, né? E aí tá, ó, as causas primeiras da experiência humana, ó. Até recentemente, os teóricos e os pesquisadores da psicologia acreditavam que a experiência humana poderia ser habilmente dividida em três partes: pensamento, sentimento e ação. Então, os três domínios da experiência humana. Nós vamos ver aqui como se fosse um triângulo equilátero, né? 160 graus, 180 graus, né? O triângulo equilátero, onde nós vamos ver que os três domínios da experiência humana é a cognição, né? Que é o conhecimento, né? Cognição é conhecimento, né? O comportamento é a motricidade, cognição no ápice, comportamento, motricidade, área psicomotora e emoção, afetos, emoções. Então, a experiência humana no plano cognitivo, do conhecimento, do comportamento, da motricidade e das emoções. Então, continuando. O conhecimento, as habilidades e afetivo. Na verdade, na faculdade de medicina, como talvez no Enem, ou nas provas do PISA, né? Tudo tem conhecimento e habilidades, quer dizer, conhecer, né? Reproduzir e ter habilidades motoras. Então, a faculdade de medicina, por exemplo, praticamente para entender doença, diagnóstico, semiologia, patologia, é conhecimento e habilidades. Esse lado aqui, ele não é muito trabalhado, sabe? É o afetivo, né? Porque a gente sempre quer ter conhecimento e habilidade. E o lado afetivo é que complementa essas três áreas do domínio da experiência humana, né? Então, nós temos o cognição, conhecimento, que é o saber, o comportamento, a habilidade, saber fazer. Então, nós temos saber e saber fazer. Teoria e prática. E a teoria está associada à prática. A pessoa na faculdade aprende patologia, histologia, biologia, no sentido teórico, tem que ir para a prática, né? E nessa prática vamos fazer a parte da praticidade do aquilo que nós aprendemos com as experiências. E emoção, afetivo, saber ser, família, pais, irmãos. É lógico que eu falo muito, né, que a importância da família na nossa vida, sabe? Esse saber ser afetivo aqui depende muito da nossa família. Acho que é muito importante um jovem saber a importância do pai, do avô, dos irmãos, que o vínculo de aliança é o simbolismo do amor entre um homem e uma mulher, ou de dois, porque, na verdade, hoje, com a evolução, nada é proibitivo no sentido de relacionamento afetivo, nós temos outros relacionamentos homoafetivos. Então, realmente, hoje, nós temos que respeitar, né? O importante é o amor, né? E a gente tem que saber entender que o lado cognitivo do conhecimento, o lado da psicomotricidade e o nosso lado afetivo andam juntos, né? Então, é esse movimento, cognição, o comportamento influenciando a cognição, novamente influenciando a emoção, o lado afetivo por uma vez influenciando. Quer dizer, não há um comportamento estanque. Às vezes o pessoal começa daqui, depois se considera vai para cá, ou eu, que sou psicanalista, começo daqui,
do afetivo, das pulsões de vida e de morte do Freud, ou de Melanie Klein e Winnicott vai para cá. Então, nós fazemos um movimento integrado, tanto da teoria cognitivo-comportamental. Quem trabalha com a cognitivo-comportamental vai trabalhar o quê? A teoria mais do conhecimento e da psicomotricidade. Quem vai ser mais humanista e vai ser no sentido psicanalítico vai trabalhar o quê? Das pulsões, da metapsicologia do Freud, por lado de cá. Eu, como fiz os dois, né, praticamente, eu respeito, quero deixar bem claro para todos, eu respeito tanto o movimento do Piaget, que eu fui criado como Piaget, como respeito o crescimento de Winnicott, que são meus conceitos mais psicanalíticos. Vou explicar para vocês. Então, e aí vem o apego, o afeto, a empatia, como medida terapêutica do século XXI. Por quê? Eu quero trabalhar essa área aqui da família. O que é gerar um filho? O que é ter uma família? O que é ser irmãos? Porque o vínculo de aliança, como eu falei, o amor de um homem, de uma mulher, ou de duas pessoas, vai gerar aliança como representante do amor, que vai gerar os pais que vão gerar os filhos. Então, a relação da mãe com o filho, nós chamamos vínculo de filiação. O amor de um pai por um filho é vínculo de filiação. O amor e a relação entre os irmãos é o quê? Vínculo de consanguinidade. Então, os três vínculos que são o sustentáculo da nossa personalidade é filiação, é consanguinidade e aliança entre duas pessoas que vão querer constituir uma família, ou um casal. Então, isso tudo tem que existir para existir a família, ou o casal, o amor, tem que ter apego, afeto, empatia, como medida terapêutica do século XXI. A expressão empatia, que hoje tem uma grande abrangência e é de uso geral, foi originalmente definida por Rogers. Eu segui muito o humanismo de Carl Rogers, que foi um grande humanista, como sentir-se em, isto é, a capacidade de alguém se colocar no lugar do outro, sem perder a sua própria identidade e percepção, em oposição à simpatia, cujo significado é sentir com outra pessoa. Então, tem uma diferença entre empatia, que é entrar dentro do sentir o outro na sua essência, e simpatia, que vem mais do exterior. A empatia está para dentro, assim como a simpatia está para o lado de fora, para as aparências. A pessoa é simpática, mas não é empática. A pessoa é empática e simpática. Que bom, porque empatia e simpatia coexistem. É muito importante ter essa denominação. Então, eu segui muito o humanismo de Carl Rogers, sabe? Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Gostar da pessoa pelo que ela é, deixando de lado as expectativas do que quero que ela seja, deixando de lado o meu desejo de adaptá-la às minhas necessidades. É uma maneira muito mais difícil, porém mais enriquecedora de viver uma relação íntima satisfatória. Então, Khalil Gibran já dizia, né, em referência ao vínculo de duas pessoas, quem se ama, quem se gosta, né? Seria muito bom quando Khalil Gibran diz que uma pessoa amada chegando para outra e dizendo: ó, meu amor, minha vida, se você me olhar com os meus olhos e eu te olhar com os teus olhos, nós seremos eternamente felizes. Então é muito importante o não julgamento, o não julgar. E nós somos uma sociedade que julga demais, em que os valores estão um pouco deturpados, disfuncionais. Então o apego, John Bowlby, um dos maiores psicanalistas do mundo, ele diz: o apego é um vínculo emocional profundo e duradouro, que conecta uma pessoa a outra através do tempo e do espaço. É a relação mãe-bebê, tanto de John Bowlby como de Winnicott, que eu estudo muito bem os dois. Então, gente, nós temos que saber, é a área do conhecimento. Saber fazer é a área da motricidade. Saber ser é a área efetiva. O saber, conhecimento, saber fazer habilidade, saber ser emocional, mas o saber conviver com o mundo. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho habilidades, se eu tenho afeto, emoções positivas, eu vou saber conviver e suportar as diferenças dentro da convivência com as outras pessoas. Então,
Está aqui. Vocês no futuro, meus jovens, já nossos professores, todos têm aí seu curso, como se fosse um triângulo novamente aqui, né? O saber fazer e o saber ser. Então, esses saberes, saber ser, saber fazer e saber, vão gerar os formandos do futuro. E esses formandos, nossos alunos, podem ter hoje abrangência, nós estávamos pesquisando, quais as áreas que estão mais em voga no mundo de hoje, adolescentes, que vocês podem caminhar. Cursos técnicos, técnico em informática, técnico em agropecuária, graduação, TI, hoje todo mundo está na tecnologia da informação, gestor de resíduos, pode ser médico, veterinário, odontólogo, né? Marketing, professor. Professor está em decadência no sentido, está faltando professores no mundo, principalmente no nosso Brasil. E o professor tem que ser bem remunerado, o professor tem que ter dignidade, o professor tem que ter tempo e disponibilidade. E o professor tem que ser bem gratificado também na sua profissão. Então, o processo hoje, ensino-aprendizagem, tem um grande valor, pois se compõe de conteúdos organizados e transmitidos numa relação social que tem como finalidade o desenvolvimento das capacidades humanas e, portanto, a integração do homem em sua cultura e em sua sociedade. Isso aqui, mais ou menos, é um pensamento de Vygotsky, da teoria construtivista de Vygotsky, que ele fala isso, é histórico-social. Nós temos, eu, como fiz o mestrado baseado em Vygotsky, e fiz o meu mestrado baseado no humanismo de Rogers e a teoria dinâmica de Winnicott, mas respeitamos todas as tendências. E aí, o Winnicott, que é um grande pediatra que se tornou o maior psicossomato do mundo e grande psicanalista, diz que eu sigo essa teoria do Winnicott. É no brincar. E somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu. Então, não adianta a gente goela abaixo exigir do aluno. Nós temos que chegar lá, aprender, a ele ser o sujeito epistêmico do seu próprio conhecimento, a ele ser curioso e criativo. Porque só a curiosidade e a criatividade é que vai nos ajudar a dizer que o processo de ensino-aprendizagem, para que possa ser proveitoso, também ocorre nessa superposição das áreas do brincar, o brincar compartilhado. Então, a minha teoria do meu ensino-aprendizagem é toda baseada em Rogers, em Piaget, Vygotsky e Winnicott. Então, vou contar para vocês, gente, como foi a minha formação. Quem foi Sebastião Vidigal na primeira infância? Quem fui eu no primário, admissão, ginásio, científico, colune e universidade. Primeira infância. Então, minha primeira infância, gente, foi maravilhosa. Por quê? Eu brincava na rua. Nós, na nossa época, os anos 50, 60, os nossos pais saíam para fora, a gente, depois que a gente jantava, né, o jantar, né, fazia as refeições da parte da tarde, eles punham as cadeiras do lado de fora da calçada e ficavam conversando, todas as famílias, porque não tinha televisão ainda nos anos 50, que a televisão chegou em Barbacena em 58, nos anos 60, e nesses anos 50, os anos 60 também, essas pessoas ficavam lá de fora, conversando os vizinhos, um dando apoio ao outro. E nós, crianças, brincávamos de pique-esconde, rodar arco, rodar pneu, brincava de queimada, brincava de bola. Eu tinha uma bola e tinha futebol, tinha a famosa pelada na parte da tarde, que todo mundo ainda ia para frente à minha casa, no terreno baldio, fazer as peladas que os jovens ainda fazem. No horário de 4, 5 horas da tarde, soltar pipa. E soltar a pipa, a gente aprendia a fazer a própria pipa. Tanto é que eu brinco com os meninos hoje, que quer fazer uma raia, fazer uma pipa.
E o que é preciso? Todo mundo sabe, tem que ter papel celofane, tem que ter a taquara, tem que ter bambu, tem que ter a linha. Mas eu falo, com o que vocês colam a pipa de vocês? Ah, nós compramos cola, né? Cola bastão, cola para colar. Eu falei, não, na nossa época a gente fazia de grude, de polvilho. Então a gente fazia, gostava de fazer caleidoscópio para ver, né? Gostava de fazer o carrinho de rolimã, jogar bolinha de gude. Então a gente fazia, o que é bolinha de gude? Tem gente que não sabe o que é bolinha de gude. Então nós brincávamos e éramos felizes, porque a gente tinha, né? Brincava de roda, canções, fazia teatrinho. Lógico que hoje, com tudo mudando, lógico que hoje é muito mais sofisticado. Mas na primeira infância é brincar. E aí, primário. E o primário, eu estudei. Eu falo sempre, eu vou falar do primário, do meu ginásio, do meu científico, né? E o primário eu estudei, meninos, professores, no Colégio Adelaide Bias Forte, que era do município, Adelaide Bias Forte. Que tem com o Adelaide Bias Forte, que hoje está lá na Avenida Bias Forte, era o Adelaide, que hoje é o Padre Sinfrônio de Castro. Então, professores, você sabe, muitos alunos sabem, que eu estudei, então, no colégio, no grupo, né? Adelaide Bias Fortes, que hoje é na Avenida, mas é o Padre Sinfrônio hoje, lá ao lado da Igreja da Glória, que vai para o São José. E admissão, a gente fazia admissão, né? Admissão, Dona Elza, em frente ao lado da minha casa, 1 ano de admissão. E, praticamente, passei, tinha a prova para entrar no Colégio Estadual, professor Soares Ferreira. Então, fiz o ginásio e o primeiro e segundo científico no Colégio Estadual, professor Soares Ferreira. Então, Grupo Adelaide, ginásio científico, Colégio Estadual de Barbacena. E aí apareceu na minha vida o que se chama COLUNE, Colégio Universitário. E eu já estava falando aí da participação da UENG, e eu tive o prazer de conhecer uma sumidade da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Aloysio Pimenta. Talvez muitos de vocês, né, porque o Aloysio Pimenta foi presidente ou que incentivou a criação da UENG, né? E o Aloysio Pimenta foi o primeiro reitor, com 39 anos de idade, o reitor mais novo da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu tive o prazer de fazer uma coisa que hoje todo mundo, quando faz concurso para vestibular, que é o famoso colégio universitário, que ainda existe hoje em Viçosa, mas eu participei do COLUNE, que foi uma experiência de 5 anos, de 66 a 70, parece, em Belo Horizonte, na Pampulha, que eu conheci hoje, aquele mundo que é a Universidade Federal de Minas Gerais, lá na Pampulha, eu estudei no COLUNE, que era o 3 em 1, porque associava o primeiro, o segundo, o terceiro científico em um só. E depois, então isso aqui já era federal. Então vocês veem, eu estudei o primário no Adelaide, a admissão ali na Dona Elza, depois fiz o ginásio e o científico, que antigamente falava científico e clássico, né? Porque quem era do científico era para fazer o quê? Engenharia, física, matemática. E quem era clássico era para fazer letras. Então, de repente, eu passei no vestibular e fui fazer a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, vocês veem, eu fiz o primário no município, Adelaide Bias Forte, fiz o ginásio, parte científico no Colégio Estadual, depois fiz o terceiro científico no Colégio Universitário e passei na Federal, Universidade Federal de Juiz de Fora. Nunca paguei ensino. Aqui na admissão pagava ali um pouquinho para uma professora que dava admissão para a gente, mas no resto foi tudo particular, foi tudo do governo, municipal, estadual e federal. Então, eu quero dizer aos alunos, a todo mundo, que a gente luta, que a gente pode começar lá nas coisas básicas e vai crescendo, porque isso mudou, né, pessoal? Hoje, vocês falam ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. Lógico que eu não peguei esse momento de vocês, que estão nessa grade horária aí, né, em que hoje o ensino mudou,
Então, vem a proposta do MEC para o ensino nos dias de hoje, que eu falo que é o 360, né? Que é a contribuições da sociedade. Interessante, os componentes da escolarização positiva. Eu estava olhando isso. Cuidado, confiança e respeito. Hoje a gente precisa de pilar, né? A gente vai ter, olha só que interessante, novamente aqui, ó, o saber fazer, o saber ser. Mas não podemos começar a casa pelo telhado, né, gente? Tem que ter a fundição, né? Tem que ter a fundição. Então, essa fundição é o amor da família, dos pais, né? É o amor dos professores pelo ensino, que tem que dizer cuidado, confiança e respeito pela diversidade. O problema hoje é ter esse respeito pela diversidade. E hoje, e vou explicar para vocês, porque quando eu estudei no colégio universitário, eu fui, vamos dizer assim, rato de pesquisa, né? Porque era Piaget. Então, eu tenho Piaget entranhado dentro de mim, que é o método facilitador, teoria construtivista do desenvolvimento neuropsicomotor, neuromotor, formação pré-formal, formal, abstração, tudo isso, Piaget. Então, com 18 anos de idade, meu método foi Piaget. Mas aos 50 anos, quando eu fiz o mestrado em pedagogia, foi Vygotsky. Então, Piaget e Vygotsky são dois da teoria construtivista. Mas antes de Piaget e Vygotsky, tem um grande educador chamado Paulo Freire. E o Paulo Freire veio romper a educação bancária, que era só o método, vamos dizer, tradicional, que educava os alunos com formação estritamente, né, de o aluno ser apenas um mero repetidor, e não criava quase nada. Então, eu acho que o Paulo Freire veio romper essa estrutura para dizer da importância da educação globalizada, uma educação muito mais social, sociológica, com tudo que veio pela frente. E aí, veio os planos, né? A gente tem que ter planos e objetivos, planejamento, organização, motivação. Olha como é importante ter toda uma base, ter planejamento. Lógico, vocês, professores, fazem planejamento de aula, se motivam para motivar os alunos, para objetivos de conteúdos, propósitos, e não pode esquecer a palavra esperança, né? Esperança em dias melhores, para que vai contribuir na sociedade, para essa sociedade ser mais igualitária, porque há uma desigualdade muito hoje social, e aí nós vamos por que essas crises acontecem. Políticas públicas de Estado, né? Seja na área da saúde, da educação, da segurança. Mas é importante saber que tudo tem que ter uma base, tem que ter os pilares da família, dos professores, para ter confiança e respeito. Porque a palavra respeito é importante no nosso mundo. Estarmos com planos, organização, planejamento, organização, execução, para ter os conteúdos, os objetivos, e está motivado. Então, esse tripé, plano, motivação, conteúdos, e ter esperança de que as coisas vão se comunicar e contribuição para uma sociedade, para ter uma casa mais sólida, né? Então, a propósito de formulação do ensino médio, dos 2021, o fomento ao tempo integral, o incentivo às formações técnicas e a flexibilização do currículo, que deixa de ter 13 disciplinas obrigatórias para ter apenas 3. Isso permitirá aos estudantes optarem pelas áreas do conhecimento e itinerários formativos que estejam de acordo com suas vocações. Então, essa parte de vocação é muito importante, né? A pessoa não ser igual abaixo, tem que ser o que eu quero que você seja. E aí tem que buscar uma construção do saber, né? Novos saberes, competências, né? Trabalhar as humanidades, trabalhar essa história otimista da busca do homem na sociedade, da mulher ter seu espaço, né? E não ser simplesmente esse momento hierárquico, né, de verticalização. E nós estamos saindo de uma verticalização por uma horizontal, para a horizontalização, que as coisas sejam mais horizontais. Então, a proposta de formulação do ensino médio 2021, as escolas devem oferecer aos alunos pelo menos um itinerário formativo. As opções deverão ser organizadas por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares com foco em linguagens,
e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. Ciências humanas e sociais aplicadas. Formação técnica e profissional. Então, o mundo se abre, não para a gente ter modelos, mas deixar as coisas acontecerem de acordo com as circunstâncias de cada um, na sua essência, na sua criatividade, no seu talento e da oportunidade. Porque há 20 anos atrás, eu tenho falado para os alunos da Faculdade de Medicina, de que um grande antropólogo empresarial disse, há 20, 30 anos atrás, que a pessoa, para ter sucesso na vida, ter sucesso, para ganhar dinheiro, para ser alguém, teria que ter, saber, comunicação oral e escrita, português, matemática, álgebra e geometria, informática. Hoje ninguém anda mais sem informática, sem a digitação. Então, português, matemática, digitação. Olha que coisa interessante. Isso eu ouvia 20 anos atrás, mas está falando em linguagem, está falando em matemática. Quem não souber hoje inglês, ou uma língua espanhol, francês, principalmente inglês, que é uma língua universal, e outras línguas, e português principalmente, não vai para frente. Todo concurso hoje, qualquer concurso que vocês fizerem, tem português, matemática, legislação, direito. Eu vi auditores, pessoas passando em concurso, mas para dizer como é que cai coisa de legislação do direito. E, às vezes, em línguas. Então, eu vejo que esse antropólogo disse comunicação oral e escrita. Matemática, álgebra e geometria. Informática, técnica de hoje de informação, tecnologia, inteligência artificial, robótica. Então, comunicação oral e escrita, matemática, álgebra e geometria, informática, digitação, línguas, música. Por que falou música, artes? Porque é aí que vem, sabe? Hoje, games, PlayStation, hoje os jovens ficam muito nos joguinhos eletrônicos. O que é mais vendido no mundo hoje, bilhões, é games. Todo mundo hoje agora, cuidado, muita gente está se viciando em games, está esquecendo de estudar, fica a noite toda jogando, como se isso fosse, mas é ansiedade. A própria ansiedade, a própria busca da identidade. Eu tenho que ser igual aos meus pares. O jovem, gambá cheira gambá, né? O jovem é o cubo do Molinha e o cubo da Luluzinha. Mas essas coisas estão mudando. Hoje a menina e o menino estão completamente assim, informatizados, digitalizados, como eu falei da geração alfa, principalmente, e da geração Z, que está aí vivendo e que tem que passar por essa tecnologia, tem que passar por as propostas de reformulação do ensino. Não sei mais ou menos isso, que depois eu gostaria até, você, Fátima, alguns colegas professores, desse se realmente é isso, porque isso eu li nas pesquisas, não sei se está sendo implantado ou não, mas eu tenho certeza que há 20 anos atrás, esse antropólogo falou que a comunicação oral e escrita, que é o português, a matemática, a álgebra e geometria, a informática, a língua, e pensei assim, por que música? Por que jogo de xadrez? Por que joguinho? Porque eu acho que a pessoa passa a ter capacidade maior de abstração, passa a ter capacidade maior de globalização, de formatar, de ter a capacidade de análise, síntese, aplicar as taxonomias de Bloom de uma forma que veja desde a produção até a capacidade de sintetizar, de trazer novas formulações para a nossa vida. Então, vem essas manchetes de jornal. Apagão de mão de obra no país pode limitar crescimento. O Brasil vive uma severa carência de mão de obra especializada. Destacou Jean-Marc Rochers, presidente da Corfair Institute. Então, são no Estadão. O que quer dizer isso? Porque a tecnologia, né, a formação dos nossos técnicos está carente. Como também a pessoa às vezes quer fazer medicina, e às vezes tem regiões do país que não tem médico. E na região sudeste está médico triplicando em médico. E precisamos de professores, precisamos de técnicos, precisamos de pessoas que vão para o campo, precisamos que vão para isso tudo. Então, um aluno, vocês adolescentes, têm que aprender o que está motivando vocês, mas ter uma base mais sólida.
saber que sem português, sem matemática, sem língua, sem, sabe, informática. Mas como tem informática e vocês estão carentes, às vezes muitos de vocês não tem um celular, não tem um computador, não tem alguma coisa para dar a vocês a condição de aprender com todo esse movimento tecnológico. Para vocês terem uma ideia, acabei de ver ontem na CNN, me assustou. O Brasil, com essa pandemia de 2020 para cá, perdeu 11 vezes a capacidade de aprender matemática. 11 vezes menos a capacidade de aprender matemática com a pandemia. E 3 vezes menos a capacidade de aprender português. Gostaria que os professores do final se manifestassem realmente a matemática e o português, que são básicos na nossa formação, como a digitação, né? Se realmente são coisas que realmente estão problemas para nós enfrentarmos nesse ensino-aprendizagem. 11 vezes caiu a assimilação da matemática e 3 vezes de português. E aí? Extra. Também em 2020, Educação 360. Escolas e famílias são chave para amortecer o impacto da pandemia sobre a educação, avaliam debatedores. Então, vem vários debatedores falando de Educação 360, que é justamente essa educação que faz que tenha no currículo a capacidade do aluno fazer opções para a sua verdadeira vocação para o futuro. Mas é o que está aí. Nós estamos educando nossos alunos, mas como é que está a economia, como é que está as finanças, como é que está o emprego, como é que está a segurança? E aí vai acontecer o seguinte, que a nossa saúde dos nossos adolescentes, ou dos nossos professores, que é o estresse, que essa saúde ou a doença vai depender do equilíbrio ou desequilíbrio nas 3 áreas do existir. Como é que são as 3 áreas da nossa existência no mundo, pessoal? Nós vivemos através do nosso corpo biológico, do nosso processo mental e do meio externo. Corpo biológico, cabeça, tronco, membros, vísceras, nosso corpo. Medicina estuda o corpo. Biologia estuda a biologia do corpo. A mente, os processos mentais. Uma parte é representada pelo cérebro, que está a parte do corpo, e outra parte é representada pela metapsicologia, com as psicologias modernas, subjetivismo, que vem através das várias teorias comportamentais, das várias teorias psicodinâmicas, existenciais, filosóficas. E o meio externo, isso aqui também influencia demais. O que é o meio externo? É um ambiente social, econômico, político, religioso. Então, nós temos muito do meio externo influenciando. E o nosso eu, a nossa essência, é o intercâmbio. Aqui que entra a existência, o ser total. A nossa saúde ou doença vai depender das alterações do nosso corpo, da nossa mente e dos processos externos, socioeconômico-culturais. Então, nós vamos ter fatores biológicos, fatores sociais e fatores psicológicos. E aí tá, o corpo. O que é o corpo? Nós vamos estudar lá na biologia, vamos estudar lá na medicina, que é por morfologia, que é fisiologia, que é bioquímica, que é tecido, que é órgão, que é sistema. E aí no nosso corpo nós temos o sistema cardiorrespiratório, tanto é que o Covid pega o quê? O pulmão e a parte cardíaca. E as sequelas, que vai no sistema nervoso. Então, o sistema cardiorrespiratório, digestivo, geniturinário, locomotor e nervoso. Então, isso é o corpo, faz parte do nosso corpo, a nossa morfologia. Que vocês estudam isso, eu vou dissecar uma rã, vou dissecar um sapo, vou entender como é que, né, se faz essa fisiologia, essa morfologia lá na zoologia. Eu estudei zoologia na época do colégio universitário, em Belo Horizonte. E a mente? A mente é isso. Consciência. Lembra quando nossos pais falavam, pessoal, cuidado com a sua consciência, meu filho, a sua consciência vai... É o pai e a mãe tentando pôr limite na nossa educação, que hoje nós perdemos o limite das nossas vivências, né?
a inconsciência, porque tudo vai lá para o subconsciente, para o inconsciente, e o sentimento. Esse aqui que é o nosso problema hoje, pessoal, nossos sentimentos, emoções é uma coisa mais rápida, o sentimento é mais duradouro. Então, nós temos amor, medo, ódio, raiva, tristeza e solidão. Gostaria até que um dia, viu, Fátima, ministras, passassem um filme chamado Divertidamente, porque o Divertidamente, que é um filme, parece um desenho, né? Mas vai falar sobre a adolescência e vai falar que o amor, né? A felicidade, a alegria e a tristeza andam juntos. Amor, felicidade e a tristeza andam juntos. Que o medo, nossas fobias, andam junto. Que a nossa raiva anda junto. Então é interessante que o ódio representa o nojo que a gente tem pelas coisas. E é interessante que esse filme, Divertidamente, que acho que é da Disney, ele vai falar sobre alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. É interessante passar para os adolescentes, vocês fazerem uma sala de aula com esses seus alunos aí, que vale a pena para entender como o sentimento é importante na nossa vida. E o mundo externo, né, gente? Olha o mundo externo aí, ó. Ecologia. Olha o que está acontecendo. O meio físico, os micróbios, o Covid aí, 19 aí, o vírus, os alimentos, as drogas, a habitação. Olha só as condições físicas que nós estamos vivendo no mundo de hoje. A etologia, né? O meio social, cultural, econômico, político, religioso. Então, a saúde, então é interessante voltar aqui. A saúde ou a doença vai ser o equilíbrio do nosso corpo biológico, da nossa mente, dos nossos sentimentos e do meio externo, sócio, político, econômico, religioso. Olha só como qualquer desequilíbrio no nosso corpo, qualquer desequilíbrio dos agentes estressores vai alterar a nossa mente, nossos processos mentais e vai aparecer, então a mente. A saúde ou a doença vai ser o equilíbrio e desequilíbrio nas três lados existir. Assim, a nível dos sentimentos, a área mental pode ocorrer. O que está acontecendo no mundo dos nossos sentimentos? Medo, raiva, agressão, irritabilidade, rejeição e mágoa. São sentimentos que nós temos. Quem falar que não tem medo, gerando ansiedade, raiva, tá emocionalmente instável, se irrita, rejeita, fica magoado, são sentimentos. Corpo. Então, o que acontece? De repente, eu tenho uma taquicardia, eu posso ter uma diarreia, eu tenho uma falta de ar, eu tenho uma dor no peito, eu tenho prisão de ventre. São sintomas somáticos. Eu falo que o nosso corpo é um para-raio sem fio terra. Nós não temos aterramento, vem um distúrbio emocional, qualquer outra coisa, nós vamos agredir o nosso corpo, psicossomático. E aí o mundo externo. Quem não está no estresse do mundo atual? A pandemia. Quem falou que não tem uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, conflitos religiosos, guerras em outros países, mas se bobear, isso aqui vira uma guerra. Então, o estresse, pandemia, crise sanitária, olha só como é que o mundo externo faz a gente também sentir toda essa agressão e o estresse. E aí, globalização. Estamos todos conectados. Tudo conectou, né? E aí, olha só. Aí a globalização. Quem falou que o mundo hoje não é globalizado? Olha aí, o pai, a mãe, a família, né? A importância dos vínculos de aliança entre o homem e a mulher, o vínculo de filiação, o amor da mãe para um filho, o amor de um pai para um filho, o vínculo de consanguinidade entre os irmãos, consanguinidade, e o mundo globalizado. Estão todos interconectados, né? Todos interconectados. E aí, crise. Que crise? Nós estamos em crise. Mas crise, o que quer dizer essa palavra crise? Crise quer dizer, do latim, crisis, momento decisivo. Decalque, do grego, crisis, decisão. Quer dizer, vem de decisão. Quer dizer, a crise é um momento o quê? De decisão. Se tirar o S, fica crie. A crise se torna criativa na medida que nós temos resiliência, capacidade de suportar
os agentes estressores que estão em toda a nossa volta, seja econômico, seja político, seja religioso. Tem que ter fé para suportar toda essa pressão. E aí, como eu disse para vocês, bom, o nosso vínculo de aliança, de filiação, de consanguinidade, como eu mostrei aqui. Aliança entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres ou dois homens, que o relacionamento hoje é homoafetivo, desde que haja amor incondicional e que haja vínculo de filiação, amor pelo filho, e consanguinidade, amor entre os irmãos. E aí, crise. Crise vai gerar crise sanitária, crise política, crise econômica, crise social. Crise. Ansiedade. Normal. Então, ansiedade normal, para quem tem resiliência, vai passar pelo momento, vai refletir e vai tentar ver uma solução para aquilo que está enfrentando. Então, mete enfrentamento. Patológica. A patológica, com ansiedade acima do normal, vai gerar medo, vai gerar preocupação, vai gerar irritabilidade, vai gerar inquietude, vai gerar pensamentos negativos. Diminuição da concentração. E aí, se a atenção, concentração e não atrapalha o nosso desenvolvimento cognitivo. Como é que eu vou estudar? Se eu estou com medo, se eu estou preocupado, se eu estou irritado, se eu estou inquieto, muitos pensamentos negativos, doenças na família, Covid de parentes. E aí, crise, ansiedade, somática, sensação subjetiva, o que é que nós vamos sentir? Alterações nos aparelhos, gastro, colite, gastrite, respiratório, dor no peito, falta de ar, dispneia, taquicardia, gênito urinário, dor na urina, na hora de urinar. O que fazer? Então, gente, chega nesse momento, o que eu vou fazer com isso tudo? Como eu vou sair dessas situações? E aí, crise, preocupação. Tira o S, crie. Ocupação, fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais novamente. Como melhorar isso tudo? Exercício físico. Então, gente, nós podemos caminhar, né? O aeróbico, o exercício aeróbico, as células precisam respirar. Você sabe que o O2 é um oxigênio. Agora, o O3 é radical livre. Então, se a gente deixar o O3 dominar, nós vamos atrofiar nossos membros. Então, pequenos exercícios, sabe? Só levantar da poltrona para desligar a televisão já é um exercício. Pegar o cabo de vassoura e ficar brincando como se fosse levantar a vassoura para um lado para o outro, é exercício. Alimentação saudável. Não precisa ser uma alimentação. Eu falo sempre, faça uma hortinha dentro de casa, sabe? Uma couve. Hoje eu planto couve aqui na minha casa. Hoje nasceu aqui um pé de maracujá, que eu acho que o passarinho jogou a semente, nasceu um pé de maracujá, toma suco de maracujá. Então, nós podemos plantar algumas coisas, verdura dentro de casa, hortaliças, alface, couve, pega a semente e planta. Aqui em casa, inclusive no meu campinho aqui que eu tinha, nasceu um pé de moranga. Eu falei, gente, foi o passarinho que jogou essa semente aqui, nasceu um pé de moranga. Né? Então, lazer. Lógico. O jovem quer sair de casa. O jovem quer enturmar. O jovem quer viver a vida, quer namorar, quer olhar o pôr do sol, quer andar de bicicleta, quer jogar uma bola, soltar uma pipa. Nós estamos presos por causa da pandemia. Mas tem que ter paciência, porque já está melhorando. Eu já vi que Barbacena está quase 50% da população já tomou a primeira dose. E está aí, e menos por cento a segunda dose. Mas estou achando que já está chegando até, nós estamos em julho, agosto, setembro. Eu acho que setembro, agosto, setembro, vai ter muita coisa aberta, sabe? Porque já está caindo o índice de UTI, de internações, mas o pessoal tem que se cuidar. Não adianta, mas tem que ter lazer também. Então, nós temos que repensar, reequilibrar essas coisas, sabe? O lazer é importante. Apoio familiar, né, gente? União. Não adianta, nós temos conflitos, nós temos problemas, mas nós temos uma família. Esse apoio familiar, todo mundo junto, na alegria, na tristeza, nos momentos de conflito, nós temos que apoiar, todo mundo apoiando todo mundo, sabe? E emoções positivas, né, gente? Otimismo. É impossível, é possível. Tira o in. É possível. É possível se a gente der as mãos, se a gente pensar na solidariedade, na fraternidade humana.
no amor ao próximo, ter compaixão, né? E ler. Eu acho que a leitura, sabe? Uma coisa importante, nós estamos muito agarrados na televisão, mas eu acho que os professores, nós todos que peguei nossos alunos para ler, interpretar certas passagens de livros, sabe? Tentar fazer com que cada um reflita sobre uma coisa mais dinâmica, tornar a aula mais interativa, mais interessante. Nós estamos muito dando produção e reprodução de temas, nós temos que deixar o aluno, ele mesmo, criar situações novas, sabe? Eu vejo isso, e esses 47 anos, eu sempre fui da leitura, ler. Tanto é que eu não sou muito da internet, mas também não posso dizer que se você não souber a internet hoje, não souber globalizar, não souber digitar, não souber, você está fora do mercado. Ouvir música, muito importante, sabe? Quem sabe tocar um violão, aprender algum instrumento musical e ouvir, escutar uma música para refletir, eu acho sensacional, um pôr do sol. Eu acho que o propósito hoje da vida, quando eu falo na parte espiritual do ser humano, eu falo muito dessa meditação da pessoa poder olhar o sol, ver os pássaros, ver a nuvem, ver as estrelas, ver a lua e poder ouvir uma música interna, não só ouvir, escutar com o coração. E atividades criativas, né? A pessoa precisa criar. O grande lance na vida é que a gente tem que brincar com as palavras, brincar com as letrinhas. Eu falo que a sopa de letrinha, brincar com as letras, não é sopa de letrinha só, é também ter criatividade, saber criar situações novas. Técnica de relaxamento, meditação, mas lógico, quem vai caminhar, quem quiser andar de bicicleta, vai andar de bicicleta, quem quiser meditar, parar para inspiração, expiração, aprender a respirar, isso tudo ajuda o ser humano. Técnica de relaxamento, meditação, psicoterapia também. E alguém quiser fazer o acompanhamento cognitivo comportamental, tiver um problema maior, procurar ajuda com os psicólogos, procurar ajuda, se necessário, ao psiquiatra. Tudo isso na vida, ninguém... Eu falo que a normalidade, vocês viram no filme, que hoje o jovem quer viver, ele não está preocupado, lógico, como nós, da geração anterior, estamos demais preocupados com nossos filhos e nossos netos. Eles querem viver a vida, estão certos? Mas tem que aprender a esperar. Falta limites hoje na sociedade também, mas não é gritando com o filho, é buscando um diálogo, um vínculo, porque o mundo hoje está tóxico também. Hoje, como é que você solta a criança na rua se a gente está sujeito a tantas situações, as mais variadas possíveis? O mundo das drogas está aí. E a gente precisa encarar essa droga, o enfrentamento, o uso de substâncias psicoativas, de uma forma mais reflexiva também. Não adianta ser igual abaixo, tem que buscar o diálogo. Diálogo. A palavra-chave é diálogo, respeito. Respeitar as adversidades. Espiritualidade. Ter fé. Hoje, a psiquiatria moderna, ninguém hoje, tenho a formação católica, mas hoje eu respeito muito a espiritualidade. Está em paz com o cosmos, está em paz com o seu Deus. Seja evangélico, seja kardecista, seja católico, seja batista, seja qual religião for, budista, mas tenha a parte espiritual. Eu só fico triste quando as pessoas acendem vela para o demônio, para a destrutividade, para desejar o mal ao próximo. A gente tem que ter luz interior. E essa luz que brilha no cosmos, se brilha dentro de nós também. Laços sociais. É importante a gente trabalhar em grupo, sabe? Grupo social, como vocês fizeram, estão fazendo aqui hoje. Já estamos chegando ao final aqui. Gostaria de alguma conversa de vocês também, mais um pouquinho, se vocês assim quiserem. Laços sociais, sabe? Tudo está interligado. Nós temos que ter amor ao próximo, ter solidariedade, fraternidade, humanidade, né? E desiderata, né? Então, para fechar, queria dizer assim: desiderata. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando que há sempre paz no silêncio. Tanto que possível, sem se humilhar, vive em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e calmamente e ouça a dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes. Eles também têm a sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas, elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Vive intensamente o que já pode realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde, ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo.
Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia, mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo que você não possa perceber a Terra, o universo vão cumprir o seu destino. Muita gente luta por altos ideais, e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo. Principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor, porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensivo aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito que o protegerá no infortúnio inesperado, mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E qualquer que sejam os seus trabalhos e aspirações, na fatigante jornada da vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito, seja prudente. Faça tudo para ser feliz. E aí, voltamos. Aí, Fátima, não sei se deu a mensagem. Voltamos aqui. Fátima, meninas, alguma som? Doutor Sebastião Vidigal, só agradecer. As palavras do senhor foram muito bem, ricamente contextualizadas, né? O senhor trouxe para nós uma análise do ser humano em todas as suas facetas, né? Em todas as suas partes, né? E trouxe essa lucidez. Esse projeto que eu convidei o senhor para participar, eu assim, tive uma ideia de colocar, né, vozes que semeiam vidas, e eu fiquei assim muito agradecida com as suas palavras, porque elas geraram vidas em nós, né, para que a gente possa ser assim um reprodutor, reproduzir para os nossos alunos. Então, eu agradeço o senhor de coração essa disponibilidade, essa aula maravilhosa que o senhor nos está nos ofertando. Hoje, aqui na nossa sala, nós temos aí professores, né, como eu falei com o senhor, da Escola Polivalente, e depois as professoras vão dar uma palavrinha da qual o senhor pediu, né, que falasse. Tem professora de matemática, de português. Nós temos professores, né, da Universidade Estadual da UENG, professor Luiz Ernesto, tem um outro professor também que entrou há pouco. Nós temos os alunos do PIBID, que estão fazendo a graduação em Ciências Sociais, né? E temos também os alunos do senhor e os alunos do Polivalente e algumas outras pessoas convidadas, né? Então, o senhor conseguiu dar um conteúdo que abrangesse todas as áreas, né? E reforçando aqui, né, essa questão dos alunos do PIBID, né, esse incentivo para eles, né, que o senhor falou, né, dos professores, né, a importância de ser professor, né? Então, eu fico muito agradecida, e assim, agora eu passo a palavra para o senhor, e depois, se tiver algumas perguntas, aí então está em aberto. E mais daqui a pouquinho, antes de terminar, nós temos também uma fala da aluna Júlia, do PIBID, que ela gostaria de apresentar uma pesquisa. Mas antes disso, se tiver algum professor que quiser dar uma palavrinha, conforme o doutor Sebastião Vidigal fez algumas perguntas, né, sobre relacionadas à formação, né, que eu entendo também, que concordo com o senhor, dessa formação básica, né, do português, da matemática, né, que são alicerce mesmo, a comunicação, né, que a tecnologia ela vai estar inserida, né, em todas essas áreas, né, só que agora com uma busca de uma criatividade melhor, né, a interação e dessas áreas, né, e juntando a criatividade.
Também uma questão que o senhor comentou que eu gostei muito é a questão de brincar, né? O brincar é muito importante, mas não é um brincar por brincar, mas é o brincar de deixar o lúdico, né, estar presente, né? Então ter esse cuidado, né, com as aulas, que elas sejam criativas, né, que não seja só em reproduzir o que já está, mas criar e deixar o aluno também criar. E uma outra questão que o senhor colocou e nos perguntou foi a questão dessa essa base curricular que modificou, né? Nós, no Polivalente, nós estamos aí com o ensino de tempo integral, e que tem disciplinas das quais dá um suporte a mais a esses outros conteúdos, né? Que nós já adquirimos, assim, no decorrer desse tempo de estudos, né? E agora acrescenta também outros que dão possibilidade dos alunos ter essa criatividade e de escolha, né? Que eles possam escolher algo que esteja mais direcionado com aquilo que mais as potencialidades, né? Desses alunos, né? E as habilidades, né? Porque é importante a gente ressaltar essas habilidades, né? Nos alunos, para que eles se descubram, né? Qual é a verdadeira qual que é a verdadeira missão deles, né? Porque cada um de nós temos uma missão. E aproveitando essa palavra da missão, o senhor aí brilhantemente trouxe para nós aí essa aula, né, mostrando que a missão do senhor assim preciosa, né? Esse conhecimento que o senhor pôde trazer aí para nós. Muito obrigado mais uma vez. E passa a palavra aí, porque se deixar, o doutor Sebastião Vidigal, eu não paro de falar também, não. Muito obrigada. Muito bom. A Aline quer falar, Aline? Isso. Professora Aline. Sim, boa noite a todos. Só algumas perguntas, né, que o senhor fez, a Fátima já começou a falar um pouco. No Polivalente, a gente tem essa tradição, né, de ser uma escola diferenciada, e agora, né, tivemos vários cursos técnicos e ainda temos, né, e agora a gente tem, então, essa educação em tempo integral para o ensino médio, e realmente, né, nós temos disciplinas para nortear e fazer esse trabalho com os meninos. Por exemplo, uma das disciplinas chama Projeto de Vida, né, que é interessantíssimo. E vários trabalhos, eu sou professora de língua portuguesa, mas eu também leciono estudos orientados 1 na escola. Então, são vários trabalhos feitos, além de cuidar, né, dessa questão mesmo emocional, psicológica. Nós temos também disciplinas voltadas para o Enem. Então, a gente não deixa de trabalhar o conteúdo, né, mas valorizando também, justamente, todo esse lado que o senhor estava comentando. E aí, como é um tempo integral, os meninos têm a possibilidade, né? Agora não, estamos remotamente, né? Mas a possibilidade de trabalhar todos esses eixos mesmo, né? Da matemática, das linguagens, da música. Inclusive, algumas disciplinas, 2 disciplinas, são escolhidas pelos alunos. Eles fazem uma proposta, né? Eles colocam várias propostas e é votado quais disciplinas, né? Que eles gostariam de estudar. Então, já tivemos aula de música. Então, a cada ano eles escolhem. É uma proposta muito interessante, ela tem se expandido, sabe? Não é só o Polivalente, a cada vez mais o ensino médio está caminhando para essa escola de tempo integral, justamente para trabalhar todo, né, o conteúdo, mas também tudo que envolve a educação e desenvolvimento, né, da aprendizagem dos meninos também, mas como um todo, né, essa questão também mais psicológica, de orientação. Então, é muito interessante. A gente, a princípio, teve muita resistência, né, o aluno que fica o dia todo na escola, mas tem trazido bons frutos, tem dado muito certo. Muito bom. Eu fico feliz porque, na verdade, eu estou na Faculdade de Medicina há 47 anos, né, que eu fiz o mestrado em psicopedagogia. Como eu disse para vocês, minha orientação foi muito Paulo Freire, depois Piaget,
Vygotsky, Bandura e Winnicott. Eu estudo, procuro ler filosofia muito, né? E vejo que vocês, quer dizer, eu vejo que eu já estou nesse ápice aí de tantos estudos, 47 anos dando aula, mas queria saber se realmente o que eu estava pensando aqui estava batendo com vocês aí também, sabe? Que realmente tem a ver, pelo que vocês estão falando aí, realmente é essa capacidade dos saberes, né? Da gente ter conhecimento, ter habilidades e ter criatividade, né? Isso é muito importante, né? Então, eu fico muito feliz aí da sua observação. A Lilian Aparecida perguntou aqui, será que os problemas da educação evidenciados na baixa aprendizagem não é causado pelo fato de as políticas públicas de educação serem elaboradas sem a participação dos professores e profissionais que estão mais com os alunos? É evidente, né, gente? Nós estamos vivendo vários Brasis. O Brasil é grande demais e, pelo que eu leio, pesquiso muito, eu vejo que as políticas de Estado, as políticas públicas têm que valorizar o professor, faz parte dessa estrutura básica, né? Família e professor é a base da vida de todos nós, né? Feliz de nós que somos professores que desenvolvemos isso tudo aí, querendo buscar as competências, né? Porque hoje tudo é competência. E eu vejo se a pessoa não tiver a base aí no português hoje, na matemática, na digitação, mas você vê, não sei se tem alguém da matemática, você vê 3 vezes menos o aprendizado, quer dizer, com a pandemia caiu o aprendizado, né? O ensino-aprendizado deve ter caído aí para vocês também, avaliação, porque a gente fala isso muito, planejamento, organização, execução e avaliação. Eu tenho ensinado os alunos da medicina, a eles mesmo, depois de fazendo os trabalhos, eu uso muito o trabalho independente. Eu passo filmes, eu passo casos, eles têm que analisar, eles têm que estudar, eles têm método reprodutivo, depois eles passam a analisar, taxonomia de Bloom, para eles aprenderem a criar situações novas. O ser humano tem que aprender a criar situações, ter curiosidade, porque senão a gente fica no mesmice. Vai ser uma decoreba pura, e a gente precisa ter raciocínio clínico, precisa ter raciocínio pedagógico, precisa aprender a aprender e encarar, né? Vocês veem, eu estou com 73 anos, mas eu converso com os alunos de 15, 18 na medicina de igual para igual. Para mim não tem diferença. É a criatividade humana que tem que preponderar. E aí existe uma coisa que está difícil no mundo de hoje: respeito, está difícil esse compartilhamento, sabe? E a verdade é essa, né, gente? Nós estamos precisando que as pessoas sejam valorizadas, principalmente bons empregos, para que os pais e as famílias possam ter. Quantos alunos aí não têm celular, não têm internet, não têm computação? Não sei. Eu não sei como é que está essa pesquisa, né? E para a Lília é isso mesmo. Eu acho que os alunos, professores, principalmente os professores, deviam ser mais ouvidos, né? No sistema da educação, né? E é isso aí, agradecer, porque eu acho também que todo mundo tem uma parte espiritual. Quem não pode. Outro dia uma aluna falou para mim, na faculdade de medicina, qual que é a sua religião? Estava numa aula, que eu estou dando algumas aulas ao vivo, com 4, 5 alunos. Aí perguntei para um aluno, sou católico, você é evangélica, você católica, evangélica. Eu sou agnóstica, não acredito em nada. Não sei, sabe? Eu falo assim, a espiritualidade não é só acreditar em Deus, não, acreditar no potencial seu do bem. Eu acho que nós temos que considerar uma pessoa boa, que quer o bem, que é o altruísmo, que quer o bem da humanidade, você é uma pessoa espiritualizada. O problema é ficar com a negatividade e achar que tudo está perseguindo, está tudo. Lógico, tem problema cerebral também, tem problema da química cerebral, tem problema das doenças mentais. Isso é um outro parâmetro também. Porque, para mim, eu posso dizer para vocês, viu, gente? Se eu estou errado ou não. Eu tenho muito medo de pessoa normal. Quando a pessoa é muito normal para mim, eu tenho medo, viu, Fábio? Porque eu acho que cada um tem sua válvula de escape, cada um tem seu calcanhar de Aquiles, e cada um sabe no mundo interno qual é a sua essência e qual a sua verdade. E eu falo uma coisa sempre: a verdade não precisa ser pensada. Volto a afirmar. A verdade você não precisa pensar. E para mentira e falsidade você tem que pensar. A verdade é o óbvio. A verdade é o óbvio. E a gente não quer ver o óbvio. A gente tem que sofrer, tem que pagar, tem que penalizar, tem que sentir culpa, tem que sentir que a verdade está na sua cara e a gente não quer entender. Essa é a grande interrogação que a gente faz. Por que as pessoas não possam ser mais espiritualizadas, mais verdadeiras, mais simples, mais humildes, mais verdadeiras consigo mesmo e com o outro? Que haja respeito. O senhor falou uma questão aí agora que a verdade não precisa de pensar, né?
Então, por isso que nós temos que ter as bases e os valores muito precisos, muito bem formados em nós, né? A questão ética, porque na hora da gente agir, a gente age assim, rapidamente, né? Então, a verdade aparece quando a gente tem esses valores, né? E quando temos condutas éticas, então, essa verdade aparece instantaneamente. É isso aí. Eu gostaria de pedir a Júlia, né? A fala dela, que ela preparou para nós também falando sobre a questão das desigualdades no âmbito da escolar. E se ela puder apresentar para nós, a Júlia é aluna da UENG, né, e faz parte do PIBID, me acompanha aí nas aulas aí do Polivalente. Então, se a Júlia, se quiser apresentar aí, por favor, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Parabenizar o doutor Sebastião Vidigal, né, que ele fez um show aí, né, muito boa a apresentação dele, e uma questão que ele falou e chamou minha atenção foi a questão da empatia, né, e acaba se encaixando muito no que eu vou estar apresentando para vocês, que é essa questão da desigualdade na educação. Nem todas as pessoas elas possuem, né, as mesmas possibilidades. Nós vivemos em um país diversificado, né, e infelizmente as pessoas, né, não são detentoras dos mesmos privilégios. E enquanto profissionais da educação e futuros educadores, que é o meu caso, né, nós devemos compreender essas limitações, né, ter empatia dos alunos. E o maior desafio do educador é ensinar, né? E como já dizia Paulo Freire, ensinar não é só apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua construção. Então, como a professora Fátima falou, eu sou graduanda, né, em licenciatura em Ciências Sociais da Universidade do Estado de Minas Gerais, de Barbacena, e eu também sou bolsista voluntária do Laboratório de Pesquisa e Estudo sobre Relações Étnico-Raciais. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão, né, no âmbito da educação. Eu mais duas bolsistas do PIBID, junto com o coordenador, a gente utilizou o PIBID como um lugar de pesquisa também, né, com o objetivo de ver justamente, né, as escolas que estão contempladas com o PIBID, essa questão das tecnologias, o acesso, né, que é desigual, a desigualdade, evasão escolar, todas essas questões, né, que vêm acompanhando a pandemia. Então, como todos sabem, né, a pandemia, quando ela se tornou aqui ciente no nosso país, ela trouxe diversos problemas, né, não só sociais e econômicos, mas no âmbito da educação não foi diferente, né, então as instituições, elas tiveram que se reinventar para dar continuidade às atividades, né, e o que nós podemos observar é que o setor da educação no nosso país nunca foi um dos melhores. Então, já sofria com questões, né, de corte de gastos, falta de investimentos, de políticas públicas, né, enfim, são várias coisas que marcam o cenário da educação no nosso país. E por conta disso, né, o acesso acaba se tornando algo excludente, né, sendo desigual para os indivíduos. E acaba também se tornando uma questão problemática, né, pois acaba criando diversos sentimentos, né, inseguranças, incerteza em relação ao futuro, principalmente de pessoas que se encontram em situações mais vulneráveis, pois elas, né, por não possuírem também um certo incentivo a continuarem seus estudos, essa falta de investimentos, né, na educação acaba gerando um problema ainda maior, né. Eu falo bastante que essa questão da patologia da educação, que é essa desigualdade, né, para as pessoas. Então, esse acesso desigual já é algo atrelado a esse setor, e na pandemia ele foi compactuado ainda mais, né? Então, nós podemos observar que tem pessoas que não possuem o acesso à internet em casa,
não possuem aparelhos tecnológicos para realizar os estudos, ou também nós temos pessoas que o acesso também não é adequado à internet, ou até mesmo pessoas que compartilham um único aparelho na mesma residência, né? E, enquanto isso, nós temos uma minoria da população que podem ser consideradas privilegiadas, né, pelo fato de conseguirem acompanhar as aulas, né, remotas, e sendo a maioria pessoas que não possuem os meios certos de estarem dando continuidade, né? Ou seja, essas disparidades sociais acabam influenciando para a desigualdade na educação. Então, quem são esses atores? Recentemente, foi transmitido no portal Extra Classe, no dia 7 de julho, com base de dados do IBGE e pesquisas da Unicef, essa questão, né, de quem são essas pessoas que não possuem um bom acesso à internet. Eu separei que eu vou ler para vocês. Então, esses estudos do IBGE, eles compararam com os anos de 2019 e 2020, né? Revelaram que 4,3 milhões de estudantes, eles entraram na pandemia sem acesso à internet. E segundo a Unicef, em 2019, havia quase 1 milhão de crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória fora da escola no Brasil. E a maioria delas, crianças de 4 e 5 anos, e adolescentes de 15 a 17 anos. Isso em 2019, né, esses dados. E em novembro de 2020, mais de 5 milhões de indivíduos de 6 a 17 anos não tinham acesso à educação no Brasil. Desses, mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos, numa faixa etária que a educação estava praticamente universalizada antes da pandemia. E um levantamento realizado com dados do Censo 2020, em 27 mil escolas públicas, apontou que apenas 5 mil têm velocidade adequada para ensino híbrido ou capacidade para uma videochamada para aulas síncronas. Né? Ou seja, em relação de 2019 para 2020, nós vemos que, não é que 2019 não seja um número alto, né? Mas com o início da pandemia, né, muitas pessoas se encontraram em uma situação assim, onde não tinha saída. Então, as disparidades e desigualdades regionais, tecnológicas, contribuem para que estudantes do campo, indígenas, quilombolas e pobres da periferia não tenham acesso à internet e nem ao ensino. Então, portanto, são aprendizagens comprometidas. Então, assim, o que nós podemos perceber é que, com todas essas questões, isso acaba impactando, né, na saúde das pessoas, porque, de certa forma, né, é normal acontecer esses problemas quando se eclode uma pandemia, porém, no contexto em que nós vivemos, né, onde há uma falta de investimentos e políticas públicas que fornecem... Só um minutinho, gente. Peraí, gente, só um minutinho. Meu computador travou aqui. Desculpa, gente, problemas do EAD, é isso mesmo. Então, né, o que a gente pode perceber é que essa falta de investimentos, de políticas públicas, né, que fornecem apoio para essas pessoas que vivem em situações mais vulneráveis, isso se torna ainda mais acentuado na pandemia. Então, a gente possui altos níveis de estresse, ansiedade, insegurança, e acaba gerando incertezas em relação ao futuro, e prejudicam, né, o bom desenvolvimento das pessoas, dos alunos, e também de professores, né, porque o que a gente pode observar é que a carga deles ainda é maior, então isso gera frustrações, baixa autonomia nas aulas, né, enfim, são várias questões. Mas é só isso mesmo que eu tinha que falar para vocês, qualquer coisa sem falar, e desculpa pelo ocorrido, mas é isso.
Ô, Júlia, só agradecer a sua fala, a sua participação, viu? Muito Obrigada. estudiosa você, muito comprometida. Muito obrigada. Agora, o doutor Sebastião, se quiser falar. Eu gostaria de parabenizar a Júlia, e interessante, parece que ela deu uma parte prática, né, daquilo que eu falei e conseguiu sintetizar, né, com dados, porque isso é meu levantamento de tantos anos de estudo, da minha vida na faculdade, que eu não tenho, lógico, eu não tenho mais contato com ginásio, com essas coisas, apesar que eu acompanho meus netinhos, né, que estão tudo aí em aula, realmente hoje essa interatividade, que hoje tudo é digital, que a minha netinha de 4 anos sabe 10 vezes mais do que eu digitar. Então, não posso, eu com 73, com uma netinha de 4, um menininho de 7, eles são digitais, a geração alfa, né? E a Júlia colocou muito bem. Eu acho que o Brasil precisa de políticas públicas de Estado, seja na área da saúde, da educação, né? E é isso, da valorização profissional, tudo isso. Nós, professores, precisamos valorizar cada vez mais que os governos valorizem a nossa classe, principalmente vocês que estão aí na linha de frente, né? Na pedagogia, na parte do ensino fundamental, ensino médio, e se não tiver esse ensino aí, não tem jeito. A criança é produto da família, da educação e da vontade de ter a vida pela frente. Mas, para fechar, gostaria de agradecer, e eu estou lendo um livro que se chama Você, Eu e os Robôs, porque eu estou interessando muito na robótica, sabe? Estou interessando muito na inteligência artificial, algoritmo, e gostaria de dizer para vocês que eu estou lendo um livro que chama da Marta Gabriel. A Marta é uma das pesquisadoras dessa área, né? De marketing digital, muito das maiores. interessante. Muito bom. Eu vi uma palestra dela, eu assisti o lançamento desse livro, e pelo que ela falou e o que o senhor está falando, é bom, né? Que podendo ler. Isso mesmo. Eu só queria dizer, para encerrar, o fato para vocês todos, o seguinte: a Marta Gabriel, no final do livro, ela diz assim, os 3 S. É de emoção, é de ética e é de empatia. Sem emoção, sem empatia, sem ética, por mais que avance a tecnologia, por mais que os robôs não vão conseguir dominar o ser humano. Então, a inteligência artificial vai ser para nos ajudar. Mas aqueles que não tiverem ética, empatia e emoção positiva não vão viver no sentido harmônico da própria vida. Então, para finalizar, fica isso, Fátima. Fica meu abraço a vocês, parabéns aí por vocês terem participado nesse momento tão importante para todos nós, né? E vi que eu acabei de fazer um trabalho, saúde mental em termos de pandemia, viu? Realmente. Então, vai sair um trabalhinho daqui para a gente fazer um artigo aí. Com certeza, o doutor Sebastião Vidigal. E eu vou enviar também a gravação, né, da aula do senhor, né, essa brilhante aula aí, essa apresentação aí que o senhor nos brindou nessa noite. Agradecer a sua presença, a sua boa vontade e de estar assim tão solícito ao nosso pedido. Muito obrigado, agradeço também as alunas do PIBID, os alunos da Escola Polivalente, as professoras do Polivalente, os professores, né, os professores da UENG, e, enfim, todos que estão aí, os meus agradecimentos. E eu peço, se possível for, para abrir as câmeras para poder tirar as fotos. A minha fotógrafa é a Lília, aluna do PIBID, aí ela, ou o Átila e os alunos aí, por favor, aí vocês façam o print aí para nós, se puder abrir as telas, eu agradeço. Muito obrigada. Um abraço a todos, boa noite, até uma próxima. Boa noite. Muito obrigada. Deus abençoe. Boa noite, galera. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, doutor, pela palestra. Boa noite. Pronto, feito o print, viu, gente? Feito o print.
Isso. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.